Vamos lá, pessoal, chegando, nossa live convida, já chegou a Elisângela, o Marcos, o Valdeci, sejam bem-vindos, Fael, pastora Carla, sejam bem-vindos, Bispo Djalma, que alegria te ver, Damares, Gabi, a Frida, muito joia, valeu Elisângela, sempre com a gente. Caio Brito, seja bem-vindo, Caio. Que bom ter vocês aqui. Chama todo mundo aí, gente. Chama todo mundo aí. Manda aviãozinho pro seu pessoal aí no seu Instagram aí. Chama nos seus grupos de WhatsApp, que vai ser muito jóia a nossa live de hoje. Chama todo mundo aí. Carlos Conrado, que alegria. Que bom ter você conosco. Araújo. O Isaac, muito jóia, Isaac, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Guilherme também entrou. Cacá Melo, rapaz que lança todo mundo. Seja bem-vindo, Cacá. Chama todo mundo aí, vai chamando o povo aí, porque vai ser muito jóia o nosso bate-papo. Pastor Leandro, lá de Eugenópolis. Seja bem-vindo, Pastor Leandro, Pastora Giane. Vamos lá, chama todo mundo, vamos chamando o povo aí. Daqui a pouco o pastor Marcos vai entrar e a gente vai ter esse bate-papo muito legal dessa live do Convida. Vamos lá, Bispo Djalma, Raquel é do pastor William da nossa igreja de Fabriciano, pastor Ilana, Carlos Conrado, lá de Volta Redonda, paz, Carlos Conrado, que bom ter você com a gente, paz, filho. Angélica, seja bem-vinda, Angélica. Seja bem-vindo todo mundo aí. Vamos chamando, daqui a pouquinho o pastor Marcos vai entrar com a gente. E a gente vai ter um bate-papo muito jóia sobre paternidade. O impacto da paternidade no nosso sucesso. Será que tem impacto? Não. Será que acontece alguma coisa? Como é que é? Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Cacá, só tá entrando pastor na live. Será que tá na live certa? Tá, Cacá. Você só não foi enviado ainda, mas você tá na live certinho. Daqui a pouquinho eu dou um jeito em você, tá? Pode deixar. Tá certinho a sua live. Dá um abraço a todo mundo aí, Adriana. Um abraço a essa família linda aí. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Vai ser muito jóia a nossa live. E você pode convidar os seus amigos. Convida aí todo mundo para estar com a gente, para estar ouvindo o que Deus tem para a gente nessa noite. Ô glória, né, pastor William? Mas não vamos Fabriciano não, tá? Vamos dar ele para outro lugar. Vamos lá, gente. Ó, cadê o povo? Cadê o nosso povo aí? Os pastores que estão aí online com a gente, os pastores de Eugenópolis, de Fabriciano, os pastores de Patinga. Eu tô com o pastor Vanderlei aqui, ó, rapidinho, ó. Ó quem tá comigo aqui, destrava para mim, Guilherme. Ó quem está acompanhando aqui de perto, ó. Pastor William, Pastor Vanderlei, Pastor William está online, né, Pastor William? Pastor Vanderlei, filho amado, querido, está comigo nessa empreitada de hoje aqui. Quem mais que entrou? Viviane, seja bem-vinda, Viviane. Quem mais? Frederico, presbítero Frederico. Tô te esperando aqui amanhã, hein, rapaz? Deus te abençoe, você e sua família. Viviane Denilson. Deus abençoe. Cadê o pastor Marcos, gente? Alguém chama o pastor Marcos aí pra gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o pastor Marcos tá aí já? Não, tá aqui. Eu não tinha visto o pastor Marcos entrar. Aí, Juliana, seja bem-vinda, Juliana. O som tá legal aí, gente? Estão me ouvindo bem? Tá tudo jóia? Dá um joinha para mim aí, quem tiver, ok. Pastor Marcos, seja bem-vindo, Pastor Marcos. Obrigado, que alegria estarmos juntos, Bispo Paulo, meu mano querido. Que alegria, que convite. Uma honra estarmos juntos aí, viu? Para mim também é uma honra. Esse povo amado aí de Timóteo. Aprendi a falar, Timóteo. Aprendeu, tá vendo? Coronel Fabriciano, Eugenópolis, pessoal aqui de Volta Redonda, pessoal do Rio, pessoal que está com você aí.
Poxa, que alegria, cara. Muito feliz de estarmos juntos, viu? Que bom, que bom. Pastor Marcos está falando já do Maranhão lá, tá viajando, mas parou um pouquinho para falar com a gente. E é uma alegria, né? É um prazer poder compartilhar com você, com todos vocês que estão online conosco, desse tema, desse assunto que tanto tem impactado a minha vida e tanto tem mexido com tantas pessoas. Sabe, Pastor Marcos, eu tenho sido assim, impactado por esse tema de paternidade. Há alguns anos atrás eu tenho assim, lido sobre isso, estudado sobre isso, e de um tempo para cá, tanto de pessoas que vêm falar sobre isso, que vêm trazendo essa demanda, aumentou muito. Isso tem chamado muito a minha atenção. Então eu resolvi começar a falar um pouco mais sobre isso. E eu queria te ouvir um pouco, né? Ouvir as suas experiências, ouvir você que lida, para quem não sabe, o Pastor Marcos é diretor administrativo da IPV, da denominação, está na Voldac, na nossa sede, no José Elias, e também é líder da rede de empresários. Né? Tem um monte de discípulos seu aí, de filho seu aí na live aí já, né? E está tendo esse contato com pessoas bem-sucedidas, pessoas que entenderam o reino nessa perspectiva, né, de ser rei e de gerar recursos, de abençoar pessoas e o reino. E eu tenho certeza que tem alguma relação com esse tema paternidade. Mas fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, quero mais uma vez dar as boas-vindas aí a você que já entrou, que está ao vivo com a gente, está online com a gente. A gente chegou aqui no Maranhão hoje à tarde, né? Viemos fazer uma visita aqui a esse discípulo amado aí, Bispo João, a pastora Marlene. Nos recebeu com muito carinho. E eu fiquei feliz de falar sobre isso, falar sobre sucesso, né? E você falou, foi muito feliz que você colocou de introdução, Paulo, você falou sobre demanda. A paternidade é um assunto muito atual, muito falado hoje, porque realmente a demanda está grande, né? Há uma falta realmente de um compromisso sério e a gente às vezes confunde. Foi muito boa a live também de quinta-feira passada de Elias, né? O assunto foi também paternidade e a gente vê muitas vezes os pais e os filhos em conflito, não entendendo bem o que é isso, né? O pai tendo uma responsabilidade de provisão, e é a responsabilidade dele, mas não é a única, né? Aliás, talvez a menor, né? O legado seria realmente o objetivo maior, mas a gente vê assim uma não conformidade, né? E isso influencia diretamente no resultado, né? O insucesso, pessoas mal formadas, pessoas com dificuldade de relacionamento, pessoas com dificuldade de se achar. Tem jovens já, 30 anos, e não sabe para onde vai, o que eu vou fazer, qual a profissão que eu vou seguir, né? Caso ou não caso, tenho filho ou não tenho, não tem poder de decisão. Isso realmente é uma influência muito forte dos pais, né? Os pais, com responsabilidade de levar o filho a ter sucesso, ele precisa realmente vestir essa verdade e levar os filhos a um resultado mediante ao que Deus quer, né? Muitas vezes a gente sabe o que Deus quer e não sabe como chegar lá. E o pai tem uma influência muito grande, né? Você colocou como tema esse impacto da paternidade no sucesso, no nosso sucesso, no sucesso dos filhos. Eu quero começar falando, você pode me interromper se você quiser, mas assim, quero começar relembrando o papel do pai. O pai tem o poder de abençoar, né? Sim. Nós, como pastores, podemos abençoar e temos a bênção para dar. Os avós têm a bênção para dar, né? A mãe tem a bênção para dar, mas o pai, em especial, é a maior autoridade do filho, né? E aí você pode pensar assim, mas e o órfão? Aí alguém vai assumir esse papel. Eu vou falar um pouquinho mais tarde, daqui a pouquinho.
mas o pai, ele tem a maior autoridade. Ele precisa entender que a maior autoridade, o maior poder da bênção é ele, está sobre a vida dele. Porque há uma transferência, né, de educação, há uma transferência de direção. Alguns pais querem que os pastores direcionem seus filhos. A gente pode direcionar em muitas áreas, os professores podem direcionar, são autoridades para isso, mas a maior autoridade são os pais. Né? E às vezes o insucesso do filho, a derrota do filho está na consequência. Ou o pai não assumiu a responsabilidade de abençoar e de direcionar, não é só estender a mão e dizer que abençoou, né? Direcionar esse exemplo, ou o filho não aceitou essa autoridade. E aí tem assunto aí para muito tempo. Né? Tem uma questão do que é abençoar, né? A pessoa pode entender que é fazer o que você acabou de falar, estender a mão e falar, eu te abençoo, né? Ou Deus te abençoe, né? Nem sou eu mais que te abençoo, mas é Deus que te abençoa. Ou você pode também dar tudo que o filho quer como se fosse um sinal de bênção, e não é, né? Ou você pode ensinar o filho algo que você falou assim muito forte, que é decidir, né? Como é difícil achar gente com poder de decisão hoje. E o pai abençoa O pai abençoa, o pai provê, obrigação do pai. Mas até a provisão é por mérito. Né? A gente faz parte do reino. O reino é justiça. E é meritocracia. Precisa entender isso. Às vezes o pai abençoa só na cabeça dele. Ele está atrapalhando mesmo o crescimento do filho, né? Em ensiná-lo a decidir. Isso começa desde o ventre da mãe, né? Os ensinamentos ali, aqui o recém-nascido e tal. Mas assim, o assunto é muito extensivo e a gente, às vezes, quer falar sobre esse sucesso, né? Eu queria falar só um pouquinho, eu levantei uma bola aqui, de repente fica na dúvida, né? O pai, então, ele tem uma influência total na vida do filho. Ele influencia de uma maneira boa ou de uma maneira má. Mas, às vezes, a criança, sei lá, é órfã, não tem pai, ou o pai foi embora, nem sabe quem é o pai. Deus não é irresponsável. Esse é o meu pensamento mesmo. Deus levanta alguém para assumir esse papel. Pode ser a mãe, tem mãe guerreira, tem mãe que é pai, direciona o filho. Eu coloquei algumas coisas aqui. Tem patrões que assumem o papel de pai, né? Às vezes o patrão do adolescente, os professores, né? Os mestres, os pastores às vezes assumem, o tio, um amigo, né? O padrasto, né? Às vezes assume esse papel, não é verdade? Mas alguém é direcionado por Deus, alguém está nesse papel, alguém precisa assumir esse papel e a gente, como filho, o filho no caso, aceitar isso, aceitar essa paternidade. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então, Paulo, eu vejo sempre há alguém enviado por Deus para assumir essa função. Todos, sem exceção, tiveram o impulso do pai, de um pai. E a igreja tem um papel muito fundamental nisso, né, Marcos? Tem um lugar aí que a igreja pode abençoar muito esses órfãos, né? Sim. É o mandamento bíblico, inclusive, né? Exatamente. Os órfãos da viúva, assumir esse papel. Esse cuidar lá, muita gente entende, até logo abaixo vem uma direção diaconal, né? Um norte ali, eles instituem diáconos, mas esse cuidar é muito abrangente. Esse cuidar não é só de suprimento, só de provisão. E muitas vezes a gente entende isso. Quantas vezes a gente ouve de pais, Paulo, nos nossos gabinetes, o pai separado, eu pago pensão, eu dou R$300 por mês para o meu filho.
vai cuidar da criança com R$ 300 por mês. Não é esse papel. Aliás, esse é um dos papéis. Talvez seja o mais fácil. O muito mais fácil. A gente não está criando um animalzinho, né? Que dá ali o alimento para ele, dá água, dá o lugar para dormir. Não é isso. Criando um ser espiritual. Eu gostei muito de uma fala que vocês tiveram semana passada sobre isso. O ser humano é o único ser que pode gerar e gera um ser espiritual. É muito forte, é muita responsabilidade sobre os ombros do pai, né? Mas então, Paulo, é isso. Todo ser humano, todos sem exceção, tiveram o impulso do pai. Se você conversar com um homem, com uma mulher de sucesso, todos tiveram. Às vezes o pai é simples, às vezes a mãe foi muito simples, mas tem uma frase que marcou, uma frase que impulsionou, que startou aquele sucesso do filho. Eu tenho uma história de um grande amigo, um discípulo querido. Ele sempre quis empreender. E ele muito novo, você vai saber quem é. Ele já contou essa história, não vou falar o nome, mas não tem segredo. Ele muito novo, ele começa a empreender, ele quer comprar uma bola de futebol e a mãe fala assim, vamos vender alguma coisa. Ele falou, vamos vender geladinho. Geladinho, não sei como é que chama esse sacolé em Minas, como é que é, né? Chup-chup, sacolé. Chup-chup, sacolé. E aí a mãe comprou o material, ensinou ele a fazer, encheu lá, né? O recipiente lá, o saquinho lá, pôs no congelador lá, no freezer lá, e ele vendeu. E ele teve sucesso, ele vendeu tudo. Aí ele foi e comprou a bola que ele queria. Aí falou assim, mãe, deu certo. Aqui está a bola que eu queria comprar. Ela falou assim, joia, não deu certo. Primeira vez que ele quebrou. Como é que você vai fazer para amanhã? Então, comeu a semente, né? Em vez de comer o fruto, comeu a semente. E aí, ela falou assim, eu vou te dar mais uma chance. E aí ele começou a trabalhar e se tornou um grande homem de sucesso, emprega centenas de pessoas. Mas um dia ele contando essa história, para mim, o filho e a filha escutaram essa história. Falaram assim, pai, a gente também quer vender geladinho. Olha só, Paulo, um cara que tem uma condição muito boa, muito confortável. Agora, qual seria a reação da maioria de nós? Você não precisa disso, não, filho. Você tem um pai que cuida de você. Eu trabalhei, eu tenho condições. Você não precisa disso. Mas ele não. Ele lembrou do start que a mãe deu nele lá, do impulso que a mãe dele deu no passado. E ele não privou os filhos desse impulso. Ele vai para a cozinha, ele compra material, ele faz o geladinho e sai para vender com os filhos. E isso é maravilhoso. Impulsionar os filhos a crescerem, o impacto no final, né? E essa semente plantada vai ter um impacto muito forte lá na frente. Essa questão de não deixar os filhos passarem pelo que você passou, né? Que a gente vê muito nessa geração nossa, a geração contra o anterior, os pais querendo privar, não, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Mas foi o que você sofreu que te fez chegar onde você está hoje. O excesso de proteção é muito maléfico, né? E a gente reclama dessa geração. Essa geração não quer nada, a geração só quer viver, essa geração, mas o culpado são os pais. Nós estamos discutindo aqui do impacto da paternidade. Então a gente está aqui hoje para falar para os pais. É isso mesmo? Os pais que impactam os filhos. Tem uma teoria em administração que fala sobre a síndrome da segunda geração. 90% das empresas que falem, as grandes empresas, elas falem na segunda geração. Porque a segunda geração não tem a capacidade do entendimento, não foi formada para isso. Usufruiu de tudo que o pai não foi formado. O pai lá atrás formou esse filho. Agora esse filho quer dar tudo de bom, tudo mastigado. O filho não sabe o esforço que foi, nem tem conhecimento. E aí, fale. Tem um ditado
que para nós não vale, tá sem força, né? Mas o vô enriquece, né? O pai, o vô enriquece, mas vamos dizer assim, o pai gasta e o neto, o filho gasta e o neto passa fome. E realmente são muitas histórias. Quantas empresas quebram porque não tem continuidade? Vou mais longe. Quantas igrejas não têm continuidade por falta de paternidade? É verdade. E eu penso, Paulo, eu como pai, eu tenho autoridade para falar, porque eu estou falando para mim mesmo, os filhos têm uma parcela de culpa, mas no meu entendimento, uma parcela pequena. Os pais têm uma parcela maior. A gente foi formado muito, com muita força, e a gente Sim. faz filhos fracos, às vezes. Né? Eu estava no avião hoje, pensando na live, e lembrando algumas coisas. Eu fui lá atrás, na minha infância, na nossa casa, lá no Jardim Amália, deu um problema no banheiro lá. E aí precisou quebrar o piso, né? Todo. E tinha um banheiro só, e tinha que ser rápido, né? Eu não sei a minha idade, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, não devia ter mais que isso. Eu lembro da cena, eu ajudando pai, nosso pai. E aí eu ajudava no baldinho, desse baldinho de praia, de areia, né? E eu pegava aqueles cacos ali e levava lá fora e despejava, ajudando ele a tirar o entulho, porque quebrou o banheiro. E chegou um casal lá e viu aquela cena. E o comentário deles foi o seguinte: um absurdo deixar essa criança fazer isso. Vai cortar a mão nesse caco de piso aí. Só que ele já tinha me avisado, ó, esse aqui você não pega não. Só a parte do concreto ali, né? Pega esse aqui, leva esse aqui pro pai. E motivando a trabalhar. O trabalho enobrece o homem. A gente está muito frouxo como pai, não dando trabalho para os filhos, não incentivando os filhos a trabalhar e não tem sucesso sem trabalho. Não tem sucesso. O sucesso só se for uma herança, vindo de outro, mas ele vai minguar. Mas sem trabalho não tem jeito. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui pro pessoal. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Está tendo uma interferência. Está me ouvindo bem, Marcos? Eu estou te ouvindo bem. Se você tiver alguma dificuldade aí, coloca nos comentários pra gente que a gente dá uma olhadinha, tá bom? A gente vai continuar do jeito que tá aqui. Se você tiver uma dificuldade, você fala com a gente. Mas vamos lá, Marcos. E aí, esse sucesso. O que é um pai de sucesso? Depois a gente falar do impacto desse filho aí. O que é um pai de sucesso para você? Um pai de sucesso é aquele que faz um sucessor de sucesso. Verdade. É a máxima, é a máxima. Não tem outra. Ah, pai de sucesso, eu deixei uma herança para o meu filho. Ah, o pai de sucesso, eu dei um estudo para o meu filho. Ah, um pai de sucesso, eu aplanei os caminhos. Tudo isso é obrigação. Mas pai de sucesso de verdade é aquele que faz um sucessor de sucesso. Os nossos filhos precisam ser melhores que nós. Nós precisamos ser melhores que os nossos pais, dar uma condição melhor de vida para os nossos filhos, ter um conhecimento maior da palavra, mais comunhão com Deus e fazer isso com os outros. Né? E aí você usou a palavra aí faz um sucessor, e eu penso que ninguém quer ser sucessor de uma coisa ruim, né? Então a gente precisa se apresentar para os filhos de uma forma boa, a ponto de eles quererem continuar o que já foi começado. Estou te falando isso porque eu tenho visto assim, os pais se desmerecendo dos filhos. Filho, não seja o que eu fui de jeito nenhum. Então muda, seja outra coisa. Não é mesmo? Se o modelo que eu tenho, que o pai é o modelo para o filho, a mãe é modelo para o filho, né? Quando eu falo pai, são dos pais, né? São modelos para os filhos. E ele se desmerece, não seja como eu fui. Poxa, eu vou seguir quem? Quem vai me nortear? Quem vai me dar direção? Porque todo filho é carente de direção, todo filho precisa de direção, e é natural os filhos irem mais longe que os pais. Tem que ser natural. Quando a gente vê um pai com muito sucesso,
e um filho a quem esse pai falhou. Aí alguém pode dizer assim, não, mas depende do filho. Claro que depende, lógico que depende, né? Depois da maioridade. Mas se eu faço uma formação boa, que filho que não vai querer, né? É Quero ler um verdade. texto aqui, Paulo. Gênesis capítulo 48, é o que veio aqui no meu coração aqui. A bênção de Jacó sobre José. Olha só Muito que lindo. forte. Esse texto me arrebenta toda vez que eu leio. Olha o que diz. Gênesis 48, versículo 15 e 16. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Jacó abençoando José e falando do Deus que ele conheceu pelos pais. Mas não é só pelo pai, ele chama o avô de pai também. Sim. Ó, os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo, com A maiúsculo, Deus, né? Que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Presta bem atenção. Sejam eles chamados pelo meu nome. Eu estou abençoando os seus filhos, José. São os meus netos. Eu quero que eles sejam conhecidos pelo meu nome. Eu plantei essa semente. Eu sou essa árvore. Poxa, muito forte, cara. Mas ele está dizendo que ele é porque o pai e o neto foram. O pai e o avô, desculpa, foram. Sim. Né? Ele fala assim: sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Muito Olha, forte. assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa geração. Essa geração fraquejar. Olha, somos nós, Paulo, eu e você. Somos pais. É você que está aí online com a gente aí. A gente precisa melhorar. Melhorar. É verdade. E essa questão do desvalor, né, da desvalorização da figura paterna e da figura do homem em geral, mas a figura paterna muito fortemente, né? Eu penso que, quero ouvir de você, que nós, homens e pais, nós precisamos não o requerer no sentido de querer a qualquer custo, mas fazer por onde isso mude, isso retorne, né? A gente tinha um respeito tão grande pelo nosso pai, né, Marcos? Assim, tão forte, né? Tão declarado, tão nítido. E eu vejo muitos pais simplesmente deixando para lá as esposas, né, as mães desvalorizando a figura do pai, os desenhos infantis desvalorizando. E aí nós chegamos ao ponto de ter uma geração sem sucesso, né? Porque é a desvalorização da honra, né? A honra não é requerida, né, Paulo? E Paulo, não é ensinada, não é ensinado, mas é uma conspiração muito grande. Verdade. Há uma conspiração muito grande. Criar filhos realmente como eu criei, o meu filho tem 23, a filha 24, é diferente de você criar os seus hoje. Verdade. Para você está um pouco mais difícil. Para mim ainda não foi fácil. Mas para a geração que vem, mais difícil ainda. A mídia, toda a mídia, né, conspira contra essa figura do pai. Isso a gente tem falado tão fortemente como pastores, né? Debatido tanto isso. A gente precisa enxergar isso e resistir. Resistir essa pressão que é feita. Começa em casa. Tudo começa em casa. A mãe precisa honrar o pai. O pai precisa também honrar a mãe, valorizar a mãe, né? Requerer honra não é necessário. Se você se coloca na posição de pai, consequentemente, os filhos vão te honrar, porque é aquilo que eles têm ensinado. A gente recebe, Paulo, como pai e mãe, um produto virgem.
o HD vazio. É a gente que estraga. Você vai lá, a mãe vai para o hospital e concebe o filho lá, vem lá com o HDzinho lá, zero bala. Então, o que a gente está fazendo com essas crianças? Está pondo para ver desenho maléfico? Está pondo para ver programas de televisão? Está vendo para ouvir o garotão lá que é contra os parados, que tem o nome lá, tão debatido essas semanas aí, fugiu o nome. O que a gente está fazendo? Então, aí depois reclama. Aí, na escola, a escola tem um papel fundamental. Aí eu coloco em qualquer escola, porque eu tenho que pagar a escola. Não, eu escolho a escola, eu vejo os princípios da escola, eu exijo da escola, mas mesmo que a escola não seja pautada no que é verdade na palavra de Deus, eu faço em casa. A diferença está em casa, dentro lá. Pois é. Eu exponho meu filho a todo tipo de informação, a todo tipo de tudo, e depois eu falo assim, eu não sei onde esse menino está aprendendo isso. Tão novinho falando essas coisas. Né? Está aprendendo dentro de casa, né? E aí chega ao ponto que você falou lá atrás. A gente recebe adultos com problemas. Eu anotei uma frase aqui. Vai lá. Não é minha, não. Natália Erich que escreveu. É mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados. Uau! Forte. É muito mais fácil corrigir no início, né? Fazer crianças fortes, né? E a gente está vendo crianças fortes, fala a verdade. A gente está vendo crianças, realmente não está, é difícil. É mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados. E se você quiser fazer o seu filho forte, diante da sociedade, você é taxado. Sim. Né? Porque a sociedade não aceita que você corrija um filho hoje, que a mídia não aceita, né? Os educadores, né, não aceitam, que não pode ser assim, a criança tem que ter a vida dela, tem que ter a decisão dela. Isso a gente não ensina nada, não ensina a decidir, não ensina como é que faz, não ensina como é que é, não ensina os perigos da vida, né? E não ensina a ser forte, a lutar, a se virar, né? Eu me lembro de uma cena na minha casa, eu contei na igreja, e aí algumas pessoas vieram falar, não, você não pode fazer isso e tal. Eu comprei, fiz a compra, fui no mercado, fiz uma compra e abri o porta-malas do carro, falei, Pedro, vem me ajudar. E aí ele foi me ajudar, e aí tinha uma melancia, né? Uma das coisas que tinha que comprar era a melancia. E ele abraçou a melancia, falei, pode levar. E ele foi carregando a melancia, até chegar na cozinha, continuou comigo a melancia. A Carla falou assim, meu Deus! Né? Falei, deixa ele, é papel dele, deixa ele tentar. E aí ele falou assim, pôs a melancia no chão e falou assim, eu sou fortão, né, pai? Eu sou fortão. Falei, você é fortão. Mas a maioria das pessoas não aceitam isso de jeito nenhum, né? Não, é um castigo fazer isso com o filho. A criancinha fazer um negócio desse, não pode de jeito nenhum. Né? Agora, na sua rede de empresários aí, você tem contato com tanta gente com resultado, e eu acredito que você também cuide de muita gente que chega quebrado, né? Eu fico tentando achar uma palavra melhor, mas é difícil, né? E chega quebrado em vários sentidos, né? Às vezes o negócio está muito bom, mas a família está quebrada. Às vezes a família está indo bem, mas o negócio está quebrado. E você identifica, Marcos, assim, já falando um pouco sobre isso, mas todo mundo quer ter sucesso na vida. Curar a paternidade é o primeiro passo? O que você acha? É o primeiro passo. Não adianta ter sucesso no material e não ter sucesso na família. A família é a base de tudo, né? A família realmente é a base da sociedade, a base de qualquer negócio, a base de todas as coisas. Mas esse sucesso, Paulo, há um conflito em provisão, em sustento, né? Estou batendo nessa tecla
Porque às vezes o pai, ele pensa assim, eu dou tudo para o meu filho, eu pago o melhor colégio para o meu filho, eu dei a melhor faculdade para o meu filho. Cara, mas quanto vale, rapaz, você sentar e ter um momento, você sentar e orar junto, você sentar e instruir. É isso que os filhos querem. Olha só, uma escola particular de um ensino forte, graduado, é muito importante, mas não supre a falta de um aconselhamento. Né? Uma faculdade é joia, deixar uma herança é joia. A Bíblia manda deixar herança até para os netos, filhos dos filhos. Provérbios fala sobre isso, Salomão fala. Mas isso não é garantia de sucesso. Aliás, isso não é um sucesso. Né? Tem muitos pais, eu conheço na rede aqui, pais que não puderam dar boas coisas aos filhos, boas coisas materiais. E os filhos tiveram sucesso. São ótimos pais, são ótimos maridos, são ótimos patrões, ótimos empresários, ótimos servos de Deus, pessoas tementes a Deus. Mas os pais tiveram uma vida simples, mas fizeram homens e mulheres de verdade. Né? Então, assim, esse sucesso a gente não pode atrelar a sustento essa coisa material, apesar de que isso também é sucesso. Né? Então eu vou fazer um filho sem um crescimento material, financeiro, o cara não vai ser um doutor, ele não tem problema. O importante é a educação que eu dei para ele. O importante é o temor de Deus que eu dei para ele. O temor de Deus é importante, ser um bom homem, um homem de caráter é importante, criar um homem uma menina que fale a verdade é importante, e fazer as pessoas crescerem também é importante, e ver uma vida melhor. Não tem nada de errado disso, só não pode confundir as coisas. Né? Eu ouvi uma frase de um pastor há muitos anos atrás que mexeu muito comigo. Eu não era pai ainda, mas ele estava fazendo uma palestra para pais e ele fez a seguinte pergunta: se você morresse amanhã, se tivesse um diagnóstico que amanhã você ia morrer, qual era o único conselho que você daria para o teu filho? Você tem de dar um conselho para ele. Qual era o único conselho? E eu achei muito forte essa pergunta, porque ele falou assim: o que você vai falar? Fala para ele estudar bastante? Você vai falar para ele casar bem? Ou para ele trabalhar bastante? O que é o conselho mais relevante que você pode dar para o seu filho? E eu penso sempre nisso. Oi? Já pensou se esse pai pudesse bater no peito e falar assim: filho, o conselho que eu tenho para você, seja como eu. Já pensou, Paulo? Você teria coragem, Paulo? É isso aí. Aí tem o inverso, né? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e conversando e ele se justificando de muitas coisas, e eu perguntei para ele: se a sua filha casasse com alguém como você, ela seria feliz? E aí ele: pois é, filho, é isso aí. Né? Essa questão da ser o exemplo, né? Olhe para mim, é um dos papéis do pai, né? Ser essa referência. E aí a gente vai lá para Salmos, então, né? 127, aquele versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. É forte, Paulo, algumas coisas. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Não dá para a gente enrolar. Não dá para brincar de ser pai. Não dá para fazer mais ou menos. Cara. A Bíblia é reta, né? Olha, o Salmo 127, versículo 3, são herança do Senhor, Jorge. Então é do Senhor, não é nosso. Os filhos, a gente está criando filhos para Deus. Não é verdade? Ficou ruim o som aí? Não, ficou melhor. Está ouvindo bem? Sim. Eu tenho que tirar do Bluetooth ligado. Os filhos... Travou um pouquinho. Voltou? Deixa eu só interromper só um minutinho.
Se você tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, eu vou pegar duas perguntas no final e o pastor Marcos nos ajudar a responder, tá bom? Então, você que está online aí, duas perguntinhas eu vou sortear no final. Vamos lá, Marcos. Você me ouve? Oi, Paulo. Você me ouve? Agora vi. Repete o que você estava falando, que eu não ouvi. Não, eu falei que eu vou pedir para fazer as perguntas aqui, e aí eu vou pegar duas perguntas no final para a gente poder falar um rapidinho. Mas você pode desenvolver o pensamento aí. Tá, deixa eu só desenvolver aqui. Olha só, os filhos são herança do Senhor. Então não é nosso. Começa por aí. É herança dele. Vamos dar conta para ele. Ele que vai receber isso. Herança é algo que a gente recebe por direito, né? Sem mérito até. Então são dele. Olha, uma recompensa que ele dá. Versículo 4. Como flechas nas mãos do guerreiro. Aí tá, o segredo está aí. Flecha na mão do guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu estou lutando. Flecha a gente carrega na aljava, junto com a gente na guerra. Se eu sou guerreiro, o meu filho está na guerra comigo, mas não é assistindo, não. É junto comigo. Ele que eu uso para atingir o alvo. Então, é um texto muito forte para mim, você, pai da Letícia e do Pedro. Eles têm que estar na guerra com você, nas suas costas, na sua aljava, vendo os perigos da vida, vendo os inimigos te atacarem, vendo você lutar com toda a força para vencer nessa vida. É tiro para todo lado. O mundo não é cor-de-rosa, nem azul bebê. O mundo é sério, tem inimigo, tem trabalho, tem conta para pagar, tem que estudar. Se não estudar para o concurso, vai ter um monte na sua frente, você não vai chegar lá, isso é guerra. É exatamente. Estão vendo isso. Eu não estou colocando eles em casa, protegidos, para não ver isso. Eles estão comigo no campo de batalha. Aí tem um outro ensinamento aqui. Eles são flechas. Para que serve flecha? Para lançar. Quem que lança a flecha? O guerreiro, o pai, principalmente o pai, né? E aí, se o filho vai mais longe ou mais perto, é a força do pai, é o esforço do pai. Para você puxar o arco, tem que fazer força e tem que ter direção. Então, não acertou o alvo, mas você que lançou, meu filho não deu em nada. E eu entendo claramente, eu abro um parênteses aqui, Paulo, porque às vezes a gente ensina tudo e o filho toma ações erradas, né? Sim. Nem Deus obriga, né? Mas aí eu tenho minha consciência limpa que eu fiz a minha parte. O problema é quando eu não tenho essa consciência tranquila, né? Porque a vida é feita de decisões. Você pode ensinar tudo para o Pedro, tudo para a Letícia, eu posso ensinar tudo para o Lucas e para a Amanda, e eles tomaram decisões erradas. Sim. Né? Mas eu vou ter a minha consciência limpa? É uma pergunta. Eu fiz realmente tudo. Volta lá um pouquinho atrás, eu recebi aquele bebezinho com HD zeradinho. Eu soube colocar coisas naquela cabecinha ali que realmente são importantes para a vida deles. São perguntas que a gente precisa fazer, né? Tem duas coisas que eu queria ver com você. A primeira é só uma colocação, falando sobre flecha, é porque nesse tempo aí, ou o próprio guerreiro, ele fabrica sua flecha, né? E eu estava vendo sobre isso esses dias, a flecha tem uma ciência, né? Ela tem que estar retinha, ela tem que ter aerodinâmica, tudo. Ou alguém fabrica, mas ele recebe ela ou não. Então, de qualquer forma, está na mão do guerreiro. A qualidade da flecha está na mão do guerreiro. Né? Você sabe que até hoje, 2020, o arqueiro lá, o cara que pratica o esporte, ele recebe a flecha bem fabricada, mas é ele que faz de acordo com o que ele quer. É ele que molda a flecha. Pois O cara da é. Olimpíada lá,
ele gasta tempo com a flecha. E tem muito ensinamento para nós. Porque aquilo, olha só, depende a vida dele. Na guerra, depende a vida dele. A continuidade da minha vida depende dos meus filhos. Eles que vão dar continuidade. Por isso que Jacó estende a mão sobre José, fala o que eu aprendi de Abraão, de Isaac, os meus pais, eu estou passando para você, filho, para os filhos dos seus filhos, e que eles dão continuidade, não é em mim, não. Lá de trás, o Alexandre foi lá de trás. Passou tempo com a flecha, arrumou a flecha, e isso salvou a vida. A pessoa está nos ouvindo aqui, Marcos. Tem alguém nos ouvindo aqui agora, nos vendo, e ele teve um péssimo pai, e ele não tem referência nenhuma paterna, e ele está perdido. Ele é um adulto hoje, e ele chega no seu gabinete e fala: Pastor Marcos, eu não sei o que fazer. O que você fala para ele? Então, a primeira coisa é fazer essa pessoa enxergar essa referência. No meu modo de pensar, tem uma referência. Deus proveu essa referência, tá? Porque Deus é justo, Deus é um pai amoroso, Deus não é irresponsável de maneira nenhuma. Então, de repente, essa pessoa não enxergou esta referência. Não, às vezes não foi realmente o pai biológico. Honrar o pai, ele tem que honrar. Foi a sua live de semana passada. Honrar sob qualquer circunstância. Mas eu posso ter outra referência. Quantas referências a gente tem aqui? Os patrões são referências, os professores são referências, um tio pode ser referência, o pastor é referência, a mãe pode ser referência. Então, tem alguém. Então, eu tenho que ter humildade para enxergar essa referência e querer estar debaixo dessa cobertura. Porque eu não acredito, eu falaria com essa pessoa que ela teve uma referência ou ela tem uma referência e ela precisa enxergar. Às vezes não é o pai biológico mesmo, né? Mas, por exemplo, trazendo para nós aqui hoje, para mim e para você, tivemos referência de pai. Mas somos pastores hoje, temos o nosso negócio. Essa referência eu tive que buscar em outro. Uma referência nos negócios. O meu pai biológico não foi uma referência nessa área. Sim. Então tem que buscar uma referência. Tem alguém que Deus colocou com uma unção específica e eu preciso aceitar essa referência, ter humildade para isso, né? Então, referência sempre tem. Sempre tem. Às vezes a gente não está enxergando. Essa questão da aceitação é um negócio muito forte, né? Porque muitas vezes a gente quer achar a referência perfeita. E ela não existe, né? Vai ter falhas sempre. Eu costumo dizer, quando eu começo a cuidar de alguém chega na igreja e fala: olha, a primeira coisa que eu quero falar com você é que em algum momento eu vou errar com você. Então, se você está esperando alguém perfeito, não sou eu, né? Desiste, vamos partir para outro aí. Mas porque existe uma ilusão, né? Mas eu penso que é uma ilusão fabricada na alma para ter justificação do insucesso, né? Eu não tive sucesso porque ele também é falho, né? Então, isso é imaturidade, né, Paulo? Isso é imaturidade. Porque a criança que pensa assim, a criança pensa que você é o super-homem, que você levanta um carro. Mais forte. Os nossos filhos, quando criança, pensavam: eu sou mais forte. Meu pai ganha qualquer briga. Meu pai tem dinheiro. Um dia o Lucas falou para mim assim, ele pediu alguma coisa, eu não lembro o quê, e eu falei assim: agora não, filho, o pai não está com dinheiro agora para comprar, vamos esperar um pouquinho. Ele falou assim: ué, pai, vamos no banco pegar o dinheiro. Porque eu levava ele no caixa comigo, ele via o dinheiro sair lá do caixa. O que é isso? Isso é imaturidade. Ele não pode chegar agora com 23 anos e pensar assim, de maneira nenhuma, né? E isso não pode acontecer. Aí eu falhei, né? Mas ele pensar isso nessa época é perfeito. Perfeito, é inocência. Então, alguém hoje, adulto, chegar no meu gabinete com 40 anos nas costas e falar comigo que quer perfeição,
imaturidade pura, é criança, só tem idade, né? Porque o adulto, quando o nosso filho, seu filho, sua filha vai crescendo, meu pai não é tão forte assim não. Ele vai carregar um negócio, me ajuda aqui, ele não tem isso tudo não, né? Eu lembro que eu brincava de luta com o Lucas, né? E o Lucas rolava no chão de luta, eu ganhava todas, né? Ele foi crescendo, começou a dar empate. Chegou um tempo que eu estou perdendo todas. Né? E ele começa a chegar, você não era tão forte assim não. Por quê? Mas eu sou forte do mesmo jeito. Ele que está ficando mais forte. Ele que está crescendo. Né? E aí a referência dele de respeito, de honra, também muda. Né? Porque agora ele não te respeita só porque você é forte. Ele te respeita pelo seu caráter, pela sua conquista, pelo seu resultado de vida. Né? E aí a gente vai criando outras referências na cabeça dos nossos filhos. Né? Vai enxergando outros lados muito mais importantes. Muito mais importante. Né? Alguém colocou aqui no comentário que mas a nossa referência... a nossa referência de pai é Deus. Lógico que é. Né? Nós falamos sobre... Ele é o pai perfeito. Perfeito. O filho fazendo o que o pai queria, o filho perfeito e tudo. Mas está falando dessa questão, porque quando a gente espiritualiza também muito esse tema, a gente faz o que a Igreja Romana fez. A gente distancia o negócio, fica muito grande a distância, e aí é difícil você chegar nesse nível de paternidade, nessa referência de paternidade, né? Então a gente precisa aproximar esse negócio. Então, Paulo, a ótica que a gente vê isso, a Deus que é o Pai perfeito. Então, de repente, eu estou abrindo mão dessa paternidade que Ele me deu. Eu acabei de ler aqui, os filhos são herança do Senhor. Né? O Pai perfeito é Ele. O próprio Jesus, Ele é enviado aqui na Terra como Filho de Deus, nasceu como homem e presta conta do seu trabalho. João capítulo 17. Prestação de contas pura ali, né? Eu formei, são os filhos que o Senhor me deu, tudo é do Senhor, é a palavra do Senhor, eu sou filho que o Senhor mandou. Ele é perfeito. Agora, as referências nossas são aqui da terra. Né? Eu preciso olhar para Deus como Pai perfeito, eu preciso buscar chegar à estatura de Cristo, mas eu preciso entender que Cristo veio como homem e conseguiu, então já é um distanciamento muito grande, porque em nós há pecado, nele não se viu pecado nenhum. Então, se eu começar a espiritualizar as coisas, eu vou abnegar da minha responsabilidade também. Né? E Deus fez a questão desse modelo familiar para a gente poder entender mesmo o que é espiritual, né? O que é celestial. Então, ele moldou isso para que a gente tivesse esse entendimento. Tem uma pergunta aqui, Marcos. Qual a maior dificuldade de um filho, de um pai, para gerar um filho? Pastor William está perguntando. Qual a maior dificuldade de um pai para gerar um filho? O que você acha aí? Qual a maior dificuldade de um pai para gerar um filho? É uma pergunta, assim, eu acho bem abrangente. A maior dificuldade que eu tenho convicção que é a gente ser o modelo. O modelo somos nós. Como que eu vou exigir uma perfeição se eu não sou? Né? Aquela velha historinha, né? Não faz o que seu pai faz, não. Eu estou seguindo você. Né? Tem uma ilustração aí nas redes sociais, né? O pai fala para o filho assim, filho, cuidado aonde você está andando. Aí o filho fala para o pai, cuidado você, eu estou te seguindo. Né? Então, assim, eu vejo, Paulo, com muito temor isso, quando eu vejo o seguinte, eu estou sendo modelo. A maior dificuldade para mim é ser modelo. Porque eu sou falho, eu sou cheio de falha. Eu sou imperfeito em muitas coisas. E tem pessoas me olhando. Os filhos biológicos, os filhos espirituais, os filhos ministeriais, estão todos de olho. E o ser humano, ele norteia por referências. E a gente se colocou como referência.
pessoas acham, Marcos, pastor Marcos, que não é preciso fazer um esforço para ser modelo, né? Assim, não é natural. Não é natural. Eu penso que, eu me lembro do dia que da minha ordenação, eu sempre falo isso, porque para mim ficou muito forte. No dia da minha ordenação a bispo, a pastora Carla, assim, com muito cuidado, assim, com muito tato, colocou a mão na minha perna, assim, no carro, a gente ia embora para casa e falou assim, amor, parabéns. Agora você pode menos. As pessoas acham que não, ele está vendo, vai ser natural. Não é natural. Se não fizer nada, já vai dar errado. Não é natural. Paulo, é um esforço muito grande, tem um preço para pagar. Ser pai é para os fortes. Está na hora da gente separar os meninos dos homens. Ser pai é para homem, é para macho, é para quem tem cunho, tem força, querer fazer um filho forte. Esse é modelo nesse mundo todo imperfeito, aí todo mundo faz, todo mundo erra, mas eu sou pai. Eu não posso errar, porque tem gente atrás de mim me olhando. Tem gente como modelo para mim. Então, realmente, não é fácil. Fácil não é, mas nós aceitamos, né? É tão bonito ser chamado de pai, é tão bonito ser modelo, é tão bonito ser bispo. Mas quantos olhos estão sobre você? Né? Quantos olhos estão sobre a gente? É muito lindo querer autoridade, mas realmente fácil não é. Agora, tem jeito. Tem. Perfeito ninguém é, não estou falando de perfeição aqui, mas esse enxergar que modelo, eu decidi ser modelo. Quando eu aceitei ser pai, assumir um discipulado, gerar um filho biológico, um filho espiritual, eu aceitei ser modelo. O patrão, ele aceita ser modelo. O professor aceita ser modelo. O pastor aceita ser modelo. Aceitou. Está lá, agora seja. E a Bíblia fala que nesse tempo, Marcos, já terminando, já daqui a pouco vai terminar, mas fala que nesse tempo os nossos filhos, né, os nossos jovens, eles profetizarão, eles serão usados por Deus, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, a responsabilidade que eu tenho de gerar profetas na minha casa, gerar profetas na minha igreja, gerar profetas, essa geração que vai falar. Né, que precisa falar de Deus, falar em nome de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E eu acredito nessa geração. Eu também. Se a gente for ver a nossa criação dentro da família, no seio familiar, dentro da igreja ou no trabalho, hoje, principalmente no que tange a igreja, os ensinamentos são muito mais fortes, tem muito mais oportunidades, os jovens são muito mais instruídos, né? Sobre assuntos que a gente nem ousava falar. Os jovens são instruídos hoje, levados a temer a Deus, levados a crescerem. Eu creio nessa geração, nós vamos colher muitos bons frutos aí. Está nas nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Mano, está terminando, falta 1 minuto, tem menos de 1 minuto. Abençoa a gente aí, quero te agradecer aí ter interrompido a sua viagem, você ter aceitado esse convite, foi muito bom, um prazer muito grande. Abençoa a gente aí, em nome de Jesus. O prazer foi meu, eu que agradeço a sua oportunidade. Eu quero levantar as minhas mãos sobre você e abençoar você, pai, você, mãe, você, pastor, você, autoridade, com graça, com unção de Deus, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo, com resiliência, com audácia, para ser modelo para essa geração. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais, ministeriais e materiais, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Prazer estar com vocês. Muito alegre. Quero mandar um abraço para os filhos do pastor Marcos, Amanda e Lucas. Parabéns pelo pai que vocês têm, pelos filhos espirituais, pelos discípulos, que eu vi um monte de gente aí comentando aí. O prazer ter cada um de vocês, amigos, queridos. E a nossa live vai ficar gravada no Instagram, você pode compartilhar depois. Deus te abençoe.